sou Vera Menezes e estou novamente no blog da Parábola para conversar um pouquinho com vocês sobre pesquisa. Hoje eu quero falar um pouco sobre análise de dados e apresentação, a escrita do trabalho acadêmico. A análise de dados, ela não pode ser uma mera descrição daquilo que você observou ou uma lista de falas dos participantes da sua pesquisa, né? Você tem que interpretar esses dados e sempre fazer uma análise deles à luz dos seus pressupostos teóricos, dos conceitos que você mobilizou para a sua pesquisa. Muita gente pergunta, eu posso usar a primeira pessoa do singular? Eu uso a primeira pessoa do singular. Eu acho que na linguística aplicada hoje, a maioria de nós, linguistas aplicados, se utiliza da primeira pessoa. Se você não fica confortável, quer usar o nós, use o nós, mas eu acho que a gente pode perfeitamente usar o eu, né? Assumir a nossa voz e a nossa responsabilidade pela interpretação que a gente está dando aos dados. Em relação ainda à escrita da tese, à análise dos dados, muitas vezes nós, né, precisamos de utilizar quadros e tabelas. E é muito comum a gente encontrar em tese e dissertações quadros com nome de tabela. Mas a dica é muito simples. A tabela é sempre um local para você trazer dados numéricos, né? E os quadros são informações textuais. E na formatação, as tabelas, as laterais das tabelas são abertas, né? Ambos devem ter título e devem ter fonte. E se você é o autor, você é quem elaborou aquele quadro, aquela tabela, você coloca como fonte elaborado pelo autor. Uma outra dica que eu gostaria de dar é a questão da revisão do texto. Se você usa um processador de texto como o Word, por exemplo, ele te ajuda muito, ele vai marcar, se você tem uma palavra repetida, ele marca sublinha de vermelho embaixo, se você digitou errado, ele também, às vezes até corrige automaticamente, mas muitas vezes ele apenas indica que a palavra não está escrita corretamente. Então, pelo menos preste atenção nessas marcas, mas leia, releia, né? Observe aquelas palavras que você gosta de repetir, né? É muito comum a gente ter um cacoete de repetir sempre a mesma expressão, né? E isso deixa o texto desagradável para o leitor, então evite as repetições. E há uma série de vícios de linguagem que não deveriam aparecer em um trabalho acadêmico. Obviamente que a gente reconhece que existe variação linguística, mas no trabalho acadêmico a gente deve usar a variação culta, né? A norma padrão. Então, evite coisas do tipo a nível de, né? Primeiro que nível é masculino, então seria ao nível, mas ao nível, se você for olhar no dicionário, é nível do mar, é nível do chão, né? Aí seria em nível, nunca a nível, né? Porque nível masculino seria ao nível, mas há tantas outras expressões que você pode substituir, por exemplo, em relação no que concerne, no que diz respeito, né? Outra coisa muito comum é a confusão entre esse e este. Eu sei que a língua está mudando e que essa distinção hoje já não é tão importante. Mas quantas vezes eu estou lendo uma tese, uma dissertação e aparece assim, esse trabalho, e em seguida tem um enunciado que eu fico na maior dúvida se o autor está fazendo referência ao trabalho dele ou um trabalho que ele acabou de citar. Então, custa nada usar esse para aquilo que foi citado anteriormente e este para o que vem na frente ou
para referência do aqui, né, de onde você está falando. Então, se você está falando do seu trabalho, é este trabalho, do local que você está falando. Bom, outras dicas que eu acho que a gente pode muito bem, apesar de já estar incorporado ao idioma, mas que eu acho que num texto acadêmico não custa nada evitar, é o implica em, né? In já significa em. Então, implica, não precisa da preposição em, através da ideia de movimento transversal, vamos usar por meio de, ou por intermédio. E o famoso vai de encontro. Vai de encontro é se chocar, né? Então, a maioria das vezes que as pessoas escrevem vai de encontro, elas estão querendo dizer, na verdade, vai ao encontro, né? Outra coisa é o verbo haver, né? Havia, no sentido de existir, não se usa. O verbo é impessoal, então, é havia, né? E uma outra coisa também é o subjuntivo, que as pessoas estão se esquecendo dele. Provavelmente ele vai desaparecer daqui a uns anos, mas ainda existe, né, na norma culta. Então, nunca diga se a tendência se manter, mas se a tendência se mantiver. E esqueça também o gerundismo, né? Você não vai entregar, você vai entregar o seu trabalho, não vai estar entregando. Outras coisas que as pessoas comentaram no Facebook, quando eu escrevi sobre isso, usar o qual e a qual no lugar do pronome pessoal, fazer uma colocação, né? Ou então excesso de acordo com a outras formas de fazer citação. Mas há vários outros vícios de linguagem que qualquer pessoa, qualquer bom revisor vai te apontar e vai te ajudar a melhorar a redação do seu texto.